Oi pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a contagem de reticulócitos, sobre o VSH, que é a velocidade de eritrossedimentação, e o teste de falsização. Eu vou fazer um pequeno resumo, uma pequena revisão sobre reticulócitos, só para a gente relembrar quem é essa célula e qual a importância dela para a medula óssea e o sangue periférico. Como é que essa célula age, quem é ela, né? Lembram vocês que o reticulócito é uma célula da gênese das hemácias, né? É uma célula que, após a saída do núcleo do eritroblasto ortocromático, ela vai se transformar em reticulócito, né? A célula que vem antes da hemácia, tá? É uma célula que tem ainda algum resto de RNA ribossomal e é uma célula extremamente importante, isso eu falei para vocês, para medir a função da medula. Por quê? Porque é uma célula que tem valor de referência no sangue periférico e tem valor de referência na medula óssea. Tá? A gente tem os valores de referência para reticulócito no sangue periférico é de 0,5 a 2 aproximadamente, 0,5 a 2%. E essa célula, quando a medula óssea ela tem um excesso de estimulação, como por exemplo na hemorragia, que a medula óssea está sendo muito estimulada a produzir mais células para repor as células perdidas, a gente tem um aumento, obviamente não só de reticulócito, mas a gente tem um aumento na produção de todas as células sanguíneas. Só que a primeira célula que a gente consegue visualizar é o reticulócito. Por isso ela tem uma importância muito grande na função da medula. Então, um marcador de funcionalidade da medula, tá certo? Então, de 2 a 3 dias, esse reticulócito ele se transforma numa hemácia. Na verdade, ele não se divide mais, porque a partir do eritroblasto ortocromático não há mais divisão celular, né? A célula só amadurece, o ortocromático expulsa o núcleo e se transforma em reticulócito, amadurece e se transforma numa hemácia, tá? Então, essa é, relembrando o reticulócito. Por que essa célula ela é importante contar, fazer a contagem dessa célula? Exatamente para a gente saber a função da medula, que nível tá o nível de função dessa medula. Por exemplo, se eu tenho uma anemia do tipo hemolítica, que eu tenho perda de hemácia, eu tenho uma grande quantidade de hemácia sendo destruída, a medula ela vai estar ocupada em fabricar mais hemácia. E essa é uma medula que ela tem todas as ferramentas para produzir hemácia, para produzir hemoglobina, porque não falta ferro, não está faltando nada disso. O que está faltando realmente é hemácia. Então, quando eu tenho uma anemia do tipo hiperproliferativa, que é com aumento da função da hemácia, eu tenho realmente aumento de reticulócito, tá? Quando eu tenho uma anemia por falta de elementos essenciais, como é o caso da anemia ferropriva, anemia megaloblástica, que a gente lembra disso, né, que são faltando elementos essenciais, eu tenho anemias do tipo hipoproliferativa, tá? Então, essa é a principal importância na contagem de reticulócito. Outra importância também, falando das anemias, é no tratamento. Então, o médico, ele solicita o reticulócito, a contagem de reticulócito, para acompanhar essa recuperação da medula. Por exemplo, no início da anemia ferropriva é uma anemia hipoproliferativa, mas no início do tratamento, a gente pensa o quê? Que a medula ela vai se recuperar e vai ficar hiperfuncionante no início do tratamento. Então, eu tenho uma curva ascendente de reticulócitos, né? Eu tenho um aumento imediato de reticulócitos no tratamento da anemia ferropriva, bem como no tratamento da anemia megaloblástica. Então, ela também é um marcador, essa célula também é um marcador muito importante para avaliar o tratamento da anemia ferropriva e da anemia megaloblástica, certo? E como é que é feita a contagem do reticulócito, tá? Se usa o azul de Cressil brilhante, vocês lembram desse corante, que eu disse que era um corante supravital, né? Ele é importante porque ele cora estruturas vivas e o reticulócito é uma célula que tem
no seu interior resto de RNA ribossomal, que é considerado uma estrutura viva, e para que a gente possa revelar esses retículos, a gente precisa de uma coloração diferente daquela que a gente usa para o hemograma. E a coloração é o azul cresceu brilhante, é uma das, né? Hoje se usa também o novo azul metileno, também é utilizado para corar o reticulócito, tá certo? É uma técnica muito simples, a gente vai fazer quando voltar do confinamento, óbvio, né? A gente precisa fazer essa prática, não é uma aula só teórica, mas por enquanto a gente vai treinando teoricamente como é que é feita essa técnica. Então a mesma proporção que se usa de sangue, um sangue total, anticoagulado com EDTA, como a gente já conhece, se usa a mesma proporção de azul cresceu brilhante. Então se você colocar uma gota de sangue total, você vai colocar uma gota de azul cresceu brilhante. Deixa 20 minutos em banho-maria, porque é o tempo suficiente para que o corante penetre no reticulócito e faz um esfregaço. Após a realização desse esfregaço, você seca essa lâmina, pode corar normalmente com corante panótico ou não. Eu particularmente prefiro utilizar a lâmina só com azul cresceu brilhante. Eu não gosto da lâmina corada, quer dizer, recorada, né? Porque o azul cresceu brilhante já é um corante. Então eu gosto da lâmina só com azul cresceu brilhante. E aí a gente conta 10 campos na objetiva de 100 e faz o cálculo, que é esse cálculozinho que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Antes de passar por esses valores normais aqui, então é de 0,5 a 12%, e tem uma correção para pacientes anêmicos, eu queria passar para mostrar para vocês essa contagem, tá? Depois eu volto o slide. Então, como é que é feita a contagem? Só para fazer um link para a gente não perder o raciocínio. Como é que é feita essa contagem de reticulócitos? Então, eu vou procurar campos que tenham em torno de 1000 hemácias, de 100 hemácias. Então, cada campo de microscopia vai ter 100 hemácias, tá? Como é que eu consigo campos de 100 hemácias? Eu vou fazer uma média, eu vou contar o primeiro e o segundo campo, e quando eu conto o primeiro e o segundo campo, eu já sei mais ou menos que aquele campo tem aproximadamente 100 hemácias. Então, eu não preciso contar todos os campos, tá? Porque nenhum campo vai ter exatamente 100 hemácias. 110, 120 não vai ter problema, tá? O que é importante? Que esse campo seja mais ou menos homogêneo. É isso que a gente tá vendo mais ou menos aí. Então, o campo ele tem que ser homogêneo, tem que ter em torno de 100 hemácias. E aí, eu vou contar todos os reticulócitos de cada campo desse que tem 100 hemácias. Então, no total, eu vou ter 1000 hemácias e eu vou ter uma quantidade de reticulócitos em 1000 hemácias, concordam? Então, como é que a gente faz? Campo 1, se tem 100 hemácias, eu contei 2 reticulócitos. Campo 2, 100 hemácias, eu contei 1 reticulócito. Campo 3, tem 100 hemácias, eu contei 0 reticulócito, mas ele também está incluído, porque 0 também é número. Campo 4, eu contei 4 reticulócitos e assim por diante, tá? No final, eu somo todos os reticulócitos, digamos que deu 15, e divido por 10, que são os 10 campos, para você ter uma média, tá? Então, se eu contei, por exemplo, 5 dividido por 10, eu vou ter o valor do meu reticulócito em percentual, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, se eu encontrei 12, eu vou ter o valor do reticulócito em percentual, que vai ser 1,12%. Então, é dessa forma que se faz a contagem de reticulócito, tá? Aqui tem algumas observações que a gente tem que saber. Por exemplo, se eu tenho pacientes anêmicos, aqui esse cálculo ele é feito para pacientes anêmicos utilizando o hematócrito, tá? A gente não usa a hemoglobina nesse caso, não. Então, o paciente ele tem que ter anemia e ele tem que ter o hematócrito, e a gente vai utilizar o hematócrito, não a hemoglobina. Então, você faz uma correção para esses pacientes, tá? Como é que você faz essa correção? Para garantir que você está realmente pegando a quantidade certa, que você está contando a quantidade certa de reticulócito.
Então, você faz, a gente chama de contagem corrigida de reticulócito, que é igual ao percentual de reticulócitos que você achou, vezes o hematócrito do paciente, dividido pelo hematócrito normal. E que hematócrito normal é esse? A gente considera hematócrito normal, né, o padrão para mulher de 40% e o padrão para homem de 45%, tá certo? Isso é uma correção que você faz para pacientes anêmicos. E o que é o IPR? O IPR é a contagem corrigida de reticulócito, tá? É o tempo de maturação em dias. Por quê? Porque o reticulócito, ele leva aproximadamente um dia para maturar para ser uma hemácia, tá? Quando o hematócrito é de 35 a 39, ele leva 1,5 dias. Quando o hematócrito ele é muito baixo, ele leva mais dias para maturar. Por isso que a gente faz a contagem corrigida de reticulócitos, tá certo? Porque quanto mais baixo o hematócrito, mais tempo esse hematócrito, esse reticulócito, ele leva para amadurecer. Bom, qual seria a interpretação então? Que nós já falamos, né? O aumento ocorre na anemia hemolítica, nas hemorragias, no início da terapêutica da anemia ferroprivo-megaloblástica, que são situações onde você tem um aumento da função da medula, tá? E ocorre diminuição na anemia plástica ou aplásica, ou aplasia medular. Por quê? Porque na aplasia medular não tem como ter aumento de células nenhuma. Você tem uma pancitopenia, então você não tem aumento também de reticulose, não tem como ter, tá? Na anemia ferropriva e megaloblástica, antes do tratamento, porque que a gente sabe que é uma anemia do tipo hipoproliferativa, tá certo? Então, esses aqui são os reticulócitos. Esses todos são reticulócitos com coloração supravital e não panótico, tá? Isso aqui é uma coloração diferente, é o tricrômio, tá? E no próximo vídeo a gente vai abordar a velocidade de sedimentação das hemácias, tá bom?